Olá, paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva, estou feliz por estar contigo mergulhando nas Escrituras Sagradas. Os confrontos aí no percurso da vida, eles são inevitáveis e por vezes eles aparecem de formas imprevisíveis. A reflexão bíblica de hoje é para te estimular a seguir em frente usando a sua fé diante dos confrontos na vida. O textual está no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 38, que diz: Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rio. Como verdade aplicada, o pastor Abner Ferreira, ele pondera que, nos momentos mais difíceis, aprendemos que a vitória está em crer, obedecer e esperar no Senhor. O texto de referência da reflexão de hoje está no primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículos 22 a 24 e também o versículo de número 39. Eu vou estar focando estes e outros versículos ao longo dessa reflexão de hoje. Muitas pessoas elas insistem em viver aí na ilusão de que as coisas devem caminhar sem nenhum tipo de dificuldade ou confronto. Quando os confrontos aparecem, e é inevitável que eles apareçam, as pessoas elas ficam paralisadas, ficam sem reação, ou então as únicas reações são a de recuar, de desistir ou de partir para o ataque agressivo e de forma impensada e inadequada. O resultado é que a pessoa sai ainda mais ferida, mais traumatizada e muitas vezes se decepciona com Deus, quando na verdade o que ocorreu foi um erro estratégico na reação diante das dificuldades e dos confrontos da vida. Para sobreviver nas crises em todas as áreas da vida, nos mais diferentes graus e intensidade, é imprescindível que a pessoa procure se adaptar a essa realidade nua e crua, se munindo aí da sua fé para conseguir superar todas as adversidades de maneira inteligente e também sustentável. O apóstolo João ele declara na sua primeira carta, no capítulo 5, versículos 4 e 5, que todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta, diz o apóstolo João, é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crer que Jesus é o Filho de Deus? Pergunta o apóstolo João. O apóstolo ele deixa claro aqui que o exercício da fé deve ser comprovado com a confissão de que Jesus é o Filho de Deus. E o ato de confessar a Jesus como Filho de Deus só ocorre de fato quando a pessoa ela internaliza essa verdade como algo absoluto em seu coração e vive aí de maneira prática em conformidade com as instruções das Escrituras Sagradas. Ou seja, de acordo com os ensinamentos do Filho de Deus, de Jesus Cristo. Só assim uma pessoa tem como entender os métodos peculiares de Deus agir. Só assim a pessoa ela poderá se beneficiar da misericórdia de Deus, que sempre socorre seus servos, e a pessoa verá que, se for preciso, Deus responde até mesmo com fogo. Hoje eu vou apresentar como exemplo o profeta Elias, um ser humano que encontrou força ao utilizar a sua fé em Deus para triunfar sobre os problemas da vida. Dizendo assim, vou te apresentar o profeta Elias, até parece que se trata de uma pessoa cujas características nunca o permitiu ter medo. Um homem que teve todas as condições favoráveis para ter sucesso em sua época. Mas será que foi sempre assim? Que essa foi a realidade do profeta Elias? Vou trazer aqui um rápido relato do contexto histórico que envolveu a vida do profeta Elias, para que você possa entender melhor o exemplo de superação dessa pessoa que venceu tudo usando a fé diante dos confrontos da vida. No reinado do rei Davi, a nação de Israel ela mantinha o seu culto a Deus, a sua adoração a Yahvé, o Deus dos hebreus. Inclusive, um dos últimos atos do rei Davi, antes de repassar o trono a Salomão, seu filho sucessor, foi providenciar aí um grande estoque de material para a construção do primeiro templo de Israel e deixar pronto também todas as escalas aí dos serviços dos sacerdotes e demais trabalhadores do templo que viria a ser construído por Salomão. Salomão assumiu o reinado no ano de 1970 a.C. e reinou até o ano de 1931 a.C. No seu reinado, Salomão fez muitas alianças com reis pagãos, e em consequência dessas alianças, Salomão se casou com muitas princesas pagãs, que ao virem para o território de Israel como esposa do rei,
trouxeram aí os seus deuses e também os seus cultos que foram implementados em Israel. Quando Salomão morre, Roboão, seu filho, passou a reinar em seu lugar. Por deixar de seguir aí os conselhos de pessoas tementes a Deus, Roboão ele foi o responsável pela divisão do reino da nação, ficando aí 10 tribos com o reino do norte, o reino de Israel, com a capital na cidade de Samaria, e 2 tribos ficou com o reino do sul, denominado de reino de Judá, com a capital em Jerusalém, onde estava também o templo de adoração a Yahvé, o verdadeiro Deus dos hebreus. O primeiro rei de Israel, composto aí pelas 10 tribos do norte, foi Jeroboão, que como forma aí de evitar que os moradores do reino do norte fossem a Jerusalém para adorar a Yahvé, ele mandou fazer 2 bezerros de ouro, colocou um na cidade de Betel, o outro na cidade de Dan, e este feito ele se tornou em pecado, pois o povo ia até Dan e a Betel, cada um para adorar essas divindades pagãs. Jeroboão também fez casas de culto nos lugares altos e instituiu sacerdotes compostos por homens ímpios que fizeram Israel se desviar da adoração ao verdadeiro Deus dos hebreus. Na sucessão de reis, Acabe foi o 7º a reinar sobre o reino do norte. E em relação aos profetas, entre o 3º e o 6º rei do reino do norte, Nadab e Onri, houve um período aí sem que houvesse um profeta que se destacasse aí no reino do norte. O reino do norte se envolveu completamente em um forte contexto de turbulência social com muitas guerras, um contexto de idolatria generalizada e paganismo. O profeta Elias ele cresceu e viveu nesse contexto de corrupção e idolatria. Antes de se tornar conhecido, o profeta Elias viveu no anonimato por muitos anos no território de Tisbe, na região de Gileade, a leste do Rio Jordão. Não há registro de que Elias tenha sido aí ajudado por alguém importante da sociedade da sua época para ser elevado aí ao topo do seu ministério. Só o fato de ele ter se tornado um profeta do Deus dos hebreus na nação de Israel já despertou muitos inimigos de forma gratuita. Sem falar que ao profetizar o que Deus mandava profetizar, em uma época impregnada pela corrupção, pela imoralidade, pelas injustiças sociais e pela idolatria generalizada, por meio aí da adoração aos santos padroeiros das cidades-estados da época, ele colocou sua cabeça a prêmio várias vezes. Os confrontos enfrentados aí por Elias, eu tenho certeza, foram de arrepiar, de fazer estremecer muitos valentes. O método utilizado por Deus foi arrancar Elias do anonimato, provando que em meio a uma sociedade corrompida e corrupta, há um remanescente fiel, disposto a servir e ser usado por Deus. Quando o profeta Elias surgiu nas Escrituras, já com seu ministério profético consolidado, por volta do ano 900 a.C., 31 anos depois da morte de Salomão, ele aparece nada mais, nada menos do que na presença do poderoso rei Acabe, cuja esposa Jezabel, ela havia sido a principal sacerdotisa do deus pagão Baal, lá na cidade de Tiro, e que trouxe a sua influência pagã ao reinado do seu esposo, o rei Acabe. Jezabel também era admiradora da deusa Azera e controladora do reinado do marido. No linguajar comum, Jezabel era quem mandava de fato no reinado do rei Acabe. Baal ele era considerado o senhor da terra e Jezabel ela mantinha 450 profetas dentro do território de Israel que profetizavam em nome de Baal. Os sacerdotes de Baal queimavam incenso, sacrificavam crianças, dançavam em torno do altar e, caso as suas preces deixassem de serem atendidas, cortavam-se até o sangue jorrar, de forma a conseguir, abre aspas, a compaixão de Baal, fecha aspas. A deusa Azera era cultuada como a deusa mãe cananita, era considerada a rainha dos céus e tinha no território do Reino do Norte 400 profetas a seu serviço. O rei Acabe, juntamente com a sua esposa Jezabel, formaram uma parceria da pior espécie. Dos reis de Israel, Acabe foi um dos maiores responsáveis pela idolatria em Israel e foi considerado um dos piores reis da nação. Olhando o contexto de vida de Elias, tinha tudo para dar errado, mas foi Deus quem o chamou, quem o levantou e quem o sustentou.
Impregnado pelo amor e pela obediência a Deus, sem nenhuma referência ou registro de quem eram seus pais, Elias tinha uma palavra fulminante. Sem marcar audiência, o profeta invadiu o palácio e com o dedo ríspido em direção ao rei Acabe, ele decreta: vive o Senhor, o Deus de Israel, em cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Reforço aqui que o profeta Elias estava dizendo que era segundo a sua palavra pessoal, ou seja, a fé de Elias era tão firme em Deus que ele tinha convicção da autoridade de Deus para dizer o que disse. Esse é o método peculiar de Deus agir na terra, é por meio da autoridade delegada aos seus servos. O profeta Elias era, na sua época, um representante direto de Deus na terra. Deus delegou a sua autoridade ao profeta Elias e, assim como a ele, ainda hoje, Deus delega a autoridade aos seus ministros na terra. Elias sempre exerceu a autoridade delegada por Deus a ele de forma muito responsável e em perfeita sintonia com a vontade de Deus a quem ele servia. O grande confronto naquele cenário de turbulência social, de corrupção, de imoralidade, de idolatria generalizada, não era contra o rei Acabe, nem contra a rainha Jezabel, mas contra o deus Baal, que era considerado o senhor da terra, e contra a deusa Azera, que era considerada a rainha dos céus. Elias nunca travou uma briga pessoal por interesses próprios contra o rei Acabe. Elias ele estava simplesmente defendendo a honra do nome do Deus dos hebreus, que havia sido aí totalmente profanado, banalizado e desprestigiado no Reino do Norte, no Reino de Israel. Segundo a crença popular da época, Baal e Azera seriam os responsáveis por mandar a chuva e garantir a produtividade na terra. Agora o profeta Elias, ao ver Deus ser confrontado pelas práticas religiosas da época, confrontou aqueles deuses pagãos usando a sua fé. Jezabel era acostumada a mandar matar os profetas que lhe contrariassem e quem se atrevesse a cruzar seus caminhos. Por ter sido a principal sacerdotisa de Baal na cidade de Tiro, Jezabel ela se vê pessoalmente confrontada e ridicularizada diante dos seus concidadãos. Imediatamente antes de Jezabel reagir dominada pela fúria satânica, Deus diz ao profeta Elias: vai-te daqui e vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que te sustentem. Pode parecer contraditório Deus impulsionar o profeta Elias a profetizar uma grande seca a nível nacional e em seguida orientá-lo a fugir. No entanto, apesar de Deus ser atemporal, nunca estar limitado ao tempo, ele trabalha no tempo humano. E dentro dos fatores humanos, Deus precisava preservar aí a vida do profeta Elias para dar tempo de acontecer o que ele diz que iria acontecer. Muitas vezes as pessoas, diante aí de determinadas profecias, elas querem que as coisas aconteçam da noite para o dia, se afobam e acabam deixando de experimentar o cuidado de Deus para as suas vidas nos tempos de crise. Como bem disse o profeta Naum, em Naum capítulo 1, versículo 7, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele confiam. Dentro da metodologia divina, a fuga de Elias era uma das estratégias que já estava prevista e o profeta a utilizou aí no momento adequado para aguardar o tempo passar e provar aos seus concidadãos que eles precisavam abandonar a prática da idolatria que estava aí os escravizando no mundo espiritual e era a única responsável pelo quadro de guerras perdidas, injustiça social, corrupção e imoralidade na nação. Deus contava com Elias naquela importante missão e Elias ele sempre correspondeu às expectativas divinas para a sua vida. Em pelo menos 7 ocasiões, Deus deu ordens ao profeta Elias e ele a obedeceu de maneira plena na sua totalidade. O número 7 na Bíblia é uma referência direta a Deus, ou seja, dentro da forma peculiar de Deus agir, ele provou o profeta Elias, e em todas as vezes Elias se mostrou
obediente. Quando uma pessoa se mostra obediente a Deus de forma incondicional, sem questionar, sem murmurar, Deus move o sobrenatural para abençoar essa pessoa. Imagino que havia por parte do rei Acabe e de Jezabel algum tipo de ameaça a qualquer cidadão que desse fuga ou esconderijo ao profeta Elias. Muitas vezes o inimigo trabalha como se pudesse pegar Deus desprevenido ou como se pudesse descobrir alguma falha nas estratégias divinas. Deus, ele é dono do universo, tem controle de todas as coisas, inclusive, se precisar, ele usa o próprio inimigo para abençoar seu servo. Correndo o risco de morte dentro da sua própria nação de Israel, o profeta Elias também sair para outras regiões, ele estaria colocando a sua vida em risco, se expondo aos riscos dos inimigos externos. Mas Deus, como conhece todas as coisas, mandou que Elias fosse a uma viúva temente a ele e que estaria disposta a aceitar desafios de fé. Ir a uma região estranha, ficar sob os cuidados de uma viúva pobre com um alimento suficiente para apenas mais uma refeição com seu filho, só mesmo uma pessoa dependente de Deus podia fazer uma coisa dessa. Na crise, a viúva de Sarepta foi bênção para Elias, pois era apenas mais uma estratégia divina para Deus mostrar ao profeta Elias que ele continuava no controle da situação. Elias já estava acomodado com os corvos lhe fornecendo alimento, e Deus o tirou daquela zona de conforto para lhe mostrar que, para abençoar seus servos, Deus precisa apenas de alguém disposto a lhe obedecer. A casa da viúva anônima da cidade de Sarepta, em Sidom, era o palco ideal para Deus realizar um milagre que ficaria marcado nos anais da história. Se fosse uma viúva rica, não precisava de milagre para sobreviver. Ela não teria que usar a fé para atender aí ao pedido por um prato de alimento por parte do profeta. Deus não precisaria se ocupar em realizar um milagre, pois ela teria estoque com sobras para alimentar o profeta e para sobreviver. Perceba que onde você está é o palco ideal para que você se torne um canal de bênção na vida de outras pessoas. A única coisa que você precisa é disposição e iniciativa em fazer a vontade de Deus. É essas características que levam a Deus a contrariar quaisquer lógica humana. Deus abençoou aquela mulher anônima de acordo com o que ela fez e ainda lhe proporcionou a sobra suficiente para sobreviver juntamente com o filho. Na crise, o profeta Elias também foi bênção para a viúva da cidade de Sarepta. Houve a multiplicação da farinha, houve a multiplicação do azeite na botija, que deu sobrevida aí à viúva e ao filho quando eles imaginavam que ia fazer a última refeição antes de morrer. Além disso, Deus iria usar o profeta para abençoá-la, pois ela não sabia que estava correndo o risco de perder o filho para uma doença que se agravaria muito e não para a fome. Só que diante do novo quadro de crise, após vivenciar um milagre fantástico, a viúva agora ela acusa o profeta pela morte do filho, dizendo: "Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho?" Esse é um quadro típico de muitos cristãos na atualidade. Ficam maravilhados diante dos milagres divinos, mas frente ao próximo problema, já imagina que a situação é insuportável e já procura uma pessoa para culpar, para esconder a sua falta de fé. Mesmo que o fato de Deus ter levado o profeta Elias até a sua casa tenha trazido aí a memória de seus pecados, era Deus proporcionando oportunidade de arrependimento, de continuar confiando nele para experimentar um próximo milagre. O profeta ele foi usado por Deus para multiplicar a farinha e o azeite. Foi o canal usado por Deus para lhe trazer a memória dos seus pecados, para ela se arrepender deles e pedir perdão. Mas também seria o canal usado por Deus para restaurar a saúde do filho de forma definitiva. Quando Deus, aí por meio dos seus ministros, despertar a lembrança de algum pecado que você ainda não tenha confessado, se arrependa, peça perdão e continue experimentando os milagres de Deus na sua vida, milagres ainda maiores. Cuidado com os ataques aos pastores e às lideranças que Deus tem levantado sobre a sua vida. Atacar só revela sua falta de fé e seu desprezo à ação de Deus para promover algo maior na sua vida. Elias, ele ensinou a viúva anônima da cidade de Sarepta, em Sidom, a
confiar em Deus para ter suprido as suas necessidades diárias. Faça o mesmo. Aprenda com a viúva da cidade de Sarepta e também ensine os outros como o profeta Elias. Na vida cristã é assim. Se você quer ser abençoado, abençoe alguém. Dando continuidade aqui ao contexto histórico da vida do profeta Elias, depois aí de 3 longos anos longe da sua terra e de uma fome extrema na cidade de Samaria, o profeta Elias volta a falar com o rei Acabe. Como Deus havia delegado a sua autoridade sobre a vida do profeta Elias, e foi ele quem anunciou que, segundo a sua palavra, não haveria orvalho e nem chuva em Samaria, no reino do norte, Deus, respeitando esse fato, deixou que o próprio profeta Elias resolvesse o assunto com o rei Acabe. Já era hora de todos admitirem quem era o verdadeiro Deus de Israel e qual o profeta estava falando a verdade. Se Elias, o profeta de Yahvé, ou se os 450 profetas de Baal, juntamente com os 400 profetas de Azera. Ao rever o profeta Elias, o rei Acabe chegou a acusá-lo de ser o perturbador de Israel, quando na verdade toda a perturbação só ocorreu em Israel porque o rei Acabe e sua esposa Jezabel haviam aí trabalhado para desviar o povo da adoração ao verdadeiro Deus. Geralmente, uma pessoa que está em falha com Deus, ela tenta imputar às outras pessoas a responsabilidade por suas próprias falhas. Enquanto as pessoas agirem assim, faltará coração quebrantado, faltará arrependimento e faltará perdão. E sobrará bancos vazios nas igrejas. Por que será que as pessoas só aprendem da pior forma? Ainda hoje as pessoas continuam com as mesmas atitudes que aconteceu na vida das pessoas no reino de Israel. Perceba, o deus Baal, a deusa Azera já haviam sido confrontados e durante 3 anos eles não puderam promover chuva, orvalho e nem fertilidade no solo. 3 anos já haviam se passado e as pessoas continuavam servindo e adorando a Baal e a Azera, continuavam nos mesmos erros, nas mesmas práticas e ainda hoje continua do mesmo jeito. As pessoas continuam errando, continuam culpando os outros, continuam andando nos seus próprios pecados. Mas chega a hora em que você precisa ser confrontado como aquelas pessoas foram confrontadas, como os profetas de Baal e os profetas de Azera foram confrontados naquela época. Você também precisa ser confrontado, você também precisa mudar de atitude, mudar de opinião. Diante daquela situação, o profeta Elias fez uma convocação para uma reunião solene e ele lançou um desafio em 1 Reis, capítulo 18, versículos 23 a 24. Deem-se-nos 2 bezerros e eles escolham para si um dos bezerros e o dividam em pedaços e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro e o porei sobre a lenha e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder com fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse, é boa esta palavra. Desde o início da manhã até por volta das 15 horas, o horário do sacrifício da tarde, os profetas de Baal fizeram de tudo, até mutilaram seus corpos e nada aconteceu. Se em todo aquele tempo eles não conseguiram a resposta com base em seus esforços e em seus sacrifícios pessoais, a resposta de Deus ela só seria dada no sacrifício da tarde. Interessante que foi na hora 9, às 15 horas, que Jesus foi sacrificado na cruz do Calvário. Tudo que você não conseguiu com seus esforços pessoais, com seus sacrifícios pessoais, a resposta de Deus para a sua vida está no sacrifício de Jesus Cristo. Elias, munido da sua fé, da confiança em Deus, ele venceu o confronto com os profetas de Baal. E se você fizer o mesmo na atualidade, você vai vencer todos os confrontos que se colocarem à tua frente. Dado aí ao nível de relacionamento do profeta Elias com Deus, ele sabia que Deus não age onde há desorganização, onde as suas orientações são confrontadas, onde as suas orientações elas são desobedecidas. Foi então que Elias reparou o altar,
preparou o segundo bezerro, mandou que jogasse água sobre o sacrifício e mandou fazer um rego, uma vala perfurada ao redor do altar, e ele mandou colocar água também nessa vala, encheu a vala de água. Se você quiser experimentar os milagres de Deus, conserte o altar que é a sua vida, se arrependa dos seus pecados e seja envolvido pelo sobrenatural de Deus na sua vida, representado pela palavra de Deus, simbolizado pela água que foi derramada no altar e que encheu o rego em volta do altar. Ao jogar água em um altar que deveria pegar fogo, do ponto de vista humano, o profeta Elias parece ter dificultado muito as coisas. No entanto, depois de 3 anos sem orvalho, sem chuva e de fome extrema na cidade de Samaria, o resultado não poderia ser outro. Deus não iria esperar 3 anos para, depois de tudo, envergonhar seu servo e profanar o seu próprio nome. Caiu o fogo do céu, consumiu o holocausto, consumiu a lenha, as pedras, o pó e ainda lambeu a água que estava no rego em volta do altar. Literalmente, Deus engoliu a Baal e a Azera. A verdade venceu a mentira, o engano foi desmascarado, só o Senhor é Deus. A resposta de bênção ao profeta Elias, em honra ao próprio nome de Deus, provocou a morte dos 450 profetas de Baal. Fica claro que o que é bênção para os servos de Deus representa juízo aos ímpios. Em seguida, o profeta Elias disse ao rei Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Nem sinal de nuvem havia no céu. No entanto, assim como Deus tinha honrado a palavra empenhada de que não haveria orvalho e nem chuva, ele honraria a palavra do profeta de que haveria abundante chuva. Além disso, o profeta tinha o empenho do próprio Deus que havia dito a ele que mandaria chuva. O triunfo estava garantido. Por que o desespero diante dos confrontos da vida? Se você tem promessa de Deus na sua vida, é só confiar, é só esperar no centro da vontade de Deus que as coisas vão acontecer como Deus prometeu que vai acontecer. Agora, se você mudar de postura, não culpe os outros e não queira culpar a Deus. O rei Acabe parece estar tão anestesiado com o tamanho do milagre que ele presenciou, que ele demorou muito ir para sua casa, sendo necessário o profeta Elias mandá-lo apressar, porque a chuva iria pegá-lo no caminho. O bispo Abner Ferreira ele pondera que quando a situação da nação era de declínio espiritual e o povo estava em cima do muro, Deus encontrou coragem em um homem para confrontar o que estava errado. A verdadeira batalha não era no campo físico, mas sim no campo espiritual. Da mesma forma, muitos confrontos na esfera humana, agora, na sua época, na esfera física, na esfera emocional e material, elas devem ser travadas no mundo espiritual. Use a fé diante destes confrontos, mas use a fé de acordo com as orientações bíblicas, conforme o exemplo do profeta Elias. Vencer as provações é uma prerrogativa dos verdadeiros adoradores, dos verdadeiros servos de Deus, daqueles que conhecem e reconhecem Deus como Todo-Poderoso, como aquele que é merecedor de toda a adoração. Só Ele luta e vence todas as batalhas. Enquanto você se mantiver em Cristo e as palavras de Jesus se mantiverem em você, a vitória estará garantida. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida.